Em Cuiabá, o esforço para reduzir o número de casos da Covid-19 está dando resultado. A população está cada vez mais consciente e já não há filas para leitos de UTI exclusivos para a doença. Uma vitória importante de quem está à frente da batalha e de todos os cidadãos. Com as ações de enfrentamento e os reforços na saúde, os casos de Covid-19 já estão diminuindo. Façam a sua parte. Passamos pelo momento mais difícil, mas sem vacina, ainda temos um longo caminho pela frente. O coronavírus mata. Usar máscara, higienizar as mãos e respeitar o distanciamento é mostrar que você se importa com sua vida e a vida dos outros. Mais do que um gesto de solidariedade, usar máscara é obrigação. Converse com seus familiares, amigos, vizinhos. Defenda essa ideia nas redes sociais. Prefeitura de Cuiabá. Eleições 2020, o RDTV, o programa de TV web do site RD News, o portal de notícias de Mato Grosso, tem entrevistado candidatos a prefeito das principais cidades do estado e também a senador. Você tem nos acompanhado, sabe que todo início de entrevista nós trazemos aqui as regras simples, claras, com isenção que nós estipulamos para facilitar o acesso aos candidatos. Portanto, as entrevistas foram marcadas conforme a disponibilidade de agenda de cada um, estão sendo publicadas na ordem em que são gravadas, todos têm 20 minutos de tempo e nós esperamos que utilizem esse tempo para apresentar suas propostas com ética e moralidade, sem ofensas e ataques a outros. Pela ordem de gravação, o nosso 14º entrevistado é o candidato a prefeito de Cuiabá, Aécio Rodrigues, do Partido Social Liberal, da coligação Cuiabá Precisa de Mais, cujo vice-prefeito é o professor Lac, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB. A primeira pergunta, candidato, é por que o senhor quer ser prefeito de Cuiabá? Obrigada pela sua disponibilidade de estar presencialmente aqui e o seu tempo também começa a ser contado a partir de agora. O prazer é meu, agradecer esse espaço aqui que vocês estão concedendo aos candidatos para colocar as propostas, para fazer uma campanha propositiva. Quem sabe a gente em Cuiabá não tenha uma candidatura com mais respeito e principalmente com o cidadão. Primeiramente, eu decidi ser candidato a prefeito porque eu vi que nenhuma das opções me representavam. Estavam sendo colocados os nomes inicialmente e eu acabei decidindo, junto com o nosso grupo, que a gente teria uma candidatura própria do PSL. Hoje o PSL já foi uma renovação em 2018, 2020 agora a gente colocou vários nomes novos à disposição. Colocamos no Rio de Janeiro, por exemplo, o Luiz Lima, que é um deputado federal bolsonarista, que também está iniciando a campanha, sem amarrações políticas, sem muitos partidos políticos coligados. E aqui em Cuiabá não foi diferente. Nós optamos por uma chapa PSL-PRTB, às vezes até poderíamos, nós fomos assediados até por várias coligações, mas a gente decidiu por um projeto de Cuiabá, um projeto muito parecido com o do presidente Bolsonaro, e a gente decidiu colocar o nosso nome. Mesmo muitos falam, você é muito jovem para enfrentar isso, mas eu acredito que eu tenho experiência suficiente, junto com o professor Lac, que é uma pessoa que já foi gestor governamental no estado de Mato Grosso, já foi servidor público também, é empresário atualmente e professor. Então, junto com ele, a minha experiência também, já fui servidor público, sei bem o que sofre um servidor no nosso município, no nosso estado, a falta de valorização, sei bem também as dificuldades de um empresário, já tive minha empresa e atualmente sou advogado e pecuarista. E coloquei meu nome à disposição, é um desafio muito grande. Eu digo que nós não estamos enfrentando apenas um sistema, a gente está enfrentando 3 sistemas. Sistemas no sentido do que? As estruturas que são colocadas para os outros candidatos, que para a gente não tem. E muitas pessoas falam que toda a campanha do PSL vai ser aquela campanha rica, mas aqui a gente não tem muito isso. A gente vai fazer uma campanha enxuta, todos verão, de uma forma transparente. E os 3 sistemas que eu digo: a gente tem uma prefeitura que existe, querendo ou não dá para a gente negar, tem 10 mil, mais ou menos 10 mil a 12 mil contratados e comissionados, que a gente acaba sendo prejudicado. Tem o governo do estado também, que está apoiando o candidato Roberto França, que também tem uma estrutura colocada, e tem o candidato dos vereadores, que também tem uma estrutura. Eu digo até que foi muito engraçado quando a gente iniciou a campanha, no dia 16 que a gente passou em convenção.
a gente não tinha assessoria de imprensa, né? Aí nós mesmos que estávamos fazendo, igual hoje a gente fez a publicação, eu estou sempre ali publicando, a gente está com uma mão de obra bem reduzida e fazendo uma campanha acreditando no que todo cidadão de bem acredita ser. A gente vê a declaração de bens também dos outros candidatos. Eu acho que faltou transparência, igual falta transparência na ação de todos. A gente tem candidatos que ganham 18 mil reais por mês em um mandato público e declarou apenas 48 mil reais, 70 mil reais, um valor ínfimo. Em 4 anos ele não conseguiu acumular um patrimônio. Eu acredito que já começa um pouco errado, porque ele já mostra que não é um bom administrador e não é transparente, ou não é transparente com o próprio patrimônio. Então a gente entrou nesse desafio, a gente vê que vai ter campanhas aí milionárias, então o jogo hoje é um pouco desigual. Mas a gente, como teve essa renovação em 2018, com pouco dinheiro e lutando contra esse sistema que existe, esses sistemas, a gente acredita que a gente vai fazer uma campanha limpa, honesta e bem enxuta e mostrar para o cidadão que a gente quer fazer uma campanha propositiva. Bom, como o senhor indiretamente está falando um pouco aí dos outros candidatos, a gente lembra que a gente quer ouvir as suas propostas, né? Sim. Aproveitando então, que estratégias de campanha o senhor pretende ou está fazendo para conseguir levar o seu nome para o cidadão cuiabano? A gente tem visto entre os candidatos muita disputa pelo apoio do presidente Bolsonaro. Mas e hoje até nós estamos gravando esta entrevista na terça-feira, dia 13, e vocês já divulgaram o apoio do vice-presidente da República, né? Quais são as suas estratégias a partir de agora, Bom, candidato? O PSL tem um minuto de TV, 1 minuto e 9 de TV, é um tempo razoável para a gente conversar com a população, mostrar os apoios políticos que a gente tem, e essa briga está acontecendo no Senado também, está acontecendo na Prefeitura, porque todo mundo acredita numa nova onda. Nós não acreditamos. A gente sabe os candidatos que estão disputando, não só o apoio do presidente, mas do secretariado e que tem a mesma visão, mas a gente acredita que esses candidatos que estão disputando estão coligados com a esquerda. E se a gente parar para ver, os outros partidos se demonstram centrão e a única chapa, unicamente direita, pura direita, é a nossa. Então essa disputa que tem, eu independente se o presidente Bolsonaro apoiar outra pessoa, eu continuo apoiador do governo federal. Eu tenho certeza que ele vai fazer a melhor estratégia, escolher a melhor pessoa, caso ele venha se posicionar. Eu acredito que vai ter uma integralidade dele. Eu confio que ele vá apoiar alguém no segundo turno, afinal precisa influenciar, a gente precisa colocar pessoas de bem no nosso município. Essa é uma estratégia sua, inclusive, de tentar levar sua candidatura ao segundo turno? Com quem o senhor gostaria, se pudesse escolher o seu opositor? Bom, hoje eu gostaria de escolher o Roberto ou o Abílio. O Roberto, eu acho que as minhas ideias são bem diferentes da dele. Eu acho que trazer o Roberto novamente à prefeitura, a gente vai regredir, a gente vai voltar ao passado e acredito que a gente não vai conseguir trazer tecnologia, infraestrutura, inovação dentro da prefeitura e vai ficar aquele sistema bem travado, da mesma forma como acontece em outros órgãos. E acredito que o Abílio também, por ser um candidato, apesar das coligações dele e os apoios, seja uma pessoa boa também para estar nessa disputa, pensando em um mandato futuro aí. Bom, vamos falar então do seu plano de governo. Consta lá no seu plano, que está no Divulga Cândido do Tribunal Superior Eleitoral, medidas pós-Covid, né, propostas para perdoar multas, fornecer incentivos fiscais, redução de contribuições de iluminação e taxas vencidas em 2020, implantar a telemedicina. Como funcionaria isso, candidato? O senhor não teme o impacto no orçamento no primeiro ano de gestão, justamente? Nós vimos que não foi tomada nenhuma medida pós-Covid, ainda não é o pós-Covid, ainda ele está acontecendo. Eu acredito que a crise maior vai vir no ano que vem. E a gente tem que incentivar quem pagou por essas punições. Inclusive, eu falo muito da nossa cobrança. Quem foi multado nessa pandemia, devido ao lockdown, essa briga do prefeito com o governador, do prefeito com vereadores, acabou que a gente não sabia se devia abrir o comércio, fechar o comércio, se tinha toque de recolher, se não tinha. E isso acabou prejudicando o cidadão de bem. Muitas pessoas, muitos empresários estavam trabalhando para colocar o alimento dentro de casa e infelizmente foi muito prejudicado com essas fiscalizações. Elas eram necessárias? Elas eram, mas com um pouco do diálogo, né? E a gente viu que locais que não tinha aglomeração, que era só o cidadão de bem trabalhando, ele acabou sendo multado. Os empresários que não tiveram uma reincidência, que não fizeram aglomeração, a gente pretende, dentro da legalidade, anular
essas multas que foram colocadas, fazer um estímulo, tentar parcelar, uma nova forma de parcelamento ou dar um período para que o cidadão não tenha que arcar com mais impostos. O que nos preocupa muito é a situação financeira do nosso município. A gente acredita que está maquiada. O prefeito fez 3 empréstimos nas últimas eleições, no mandato dele, que acabou prejudicando os próximos gestores. E a gente tem que entrar, ver realmente. Eu acredito que o nosso município ele é muito rico, ele tem recurso suficiente para garantir, para estimular o microempresário, as pessoas que estão iniciando uma carreira no comércio, e a gente tem que liberar esses alvarás um pouco mais rápido, desburocratizar a máquina. Hoje, para tirar um alvará dentro da prefeitura, você vai na junta comercial, eles fazem a parte deles corretamente, mas chega na prefeitura, trava. Alvarás de obras, que estaria gerando emprego, diversas obras estão travadas. A gente precisa de um mecanismo de anular aquelas leis que atrapalham o cidadão, que tentam impedir o cidadão de trabalhar. Então, a gente tem que buscar esses métodos aí para tentar levantar a nossa economia. Ainda na questão da saúde, né, que a gente está falando, o senhor falou em implantar telemedicina no atendimento básico de saúde. Como seria isso? Porque já havia uma defasagem, né, na saúde municipal e hoje a gente está vendo a dificuldade das pessoas terem acesso à internet por conta, por exemplo, das aulas online. Como funcionaria isso? Olha, esse projeto é muito importante, já está na iniciativa privada, e onde a gente esbarra no início nele é exatamente isso. A comunidade, a periferia tem internet? Nós queremos implantar centros, no centro comunitário, fornecer internet para a população, para que ela consiga fazer um agendamento online. Hoje não existe transparência nas filas de atendimento. E qual que é o nosso objetivo de trazer a telemedicina? Fazer aquela triagem inicial, aquele pré-atendimento, para que o cidadão não tenha que sair para sua casa, pagar um transporte. Muitas vezes ele vai até o hospital, tem que retornar e voltar no dia seguinte. Isso gera um custo para ele. Isso também vai gerar um conforto para o médico também, que talvez ele atenda um número maior de pessoas, talvez dentro de casa. Então, é possível? É plenamente possível. O que precisa? De uma gestão eficiente, de organização para fazer esse atendimento diretamente com a população. Com certeza isso vai reduzir os gastos da saúde municipal, a gente vai conseguir investir em mais remédios, insumos, e a gente vai trazer tecnologia para isso, para começar a acelerar os atendimentos nesses postos de saúde. Então, a inicial, por exemplo, se tiver uma cirurgia, olha, o seu caso é cirurgia, vamos agendar uma análise em tal hospital, tal horário, tal pessoa. A gente tem que colocar o nome das pessoas que vão atender para a gente conseguir cobrar dentro de um hospital. Claro que é um sistema, eu não vejo tanta dificuldade em fazer isso, basta apenas querer. Se a gente conseguir estar lá dentro, com certeza a gente vai conseguir implantar a telemedicina, que outros municípios já estão fazendo isso. Já temos pouco mais de 10 minutos de entrevista, e consta também do seu plano de governo a proposta de revitalização do Porto Seco de Cuiabá, né, para transformar em polo de industrialização para a região. Como seria, né, e que tipos de incentivos, como gestor municipal, o senhor pensaria em, né, caso eleito, em dar para os investidores, já que, na verdade, os investidores de fora temem muito mais os impostos estaduais, como o ICMS, que é considerado um dos maiores do país, se não o maior, né? Que tipos de incentivos o senhor pretenderia oferecer aí para esse Porto Seco? Exatamente isso. A gente coloca um imposto estadual hoje. A gente teve o ano passado que o governador não perdoou ninguém. Foi de servidor público a grandes empresários, sofreram com as taxações que ele colocou, mudou a tributação de ICMS e isso dificultou as empresas continuarem aqui. Muitas empresas querendo até ir para Goiás devido à tributação ficada na fronteira. Então a gente tem que buscar um diálogo com o governador para que não prejudique, e estímulo para a gente trazer o Porto Seco. Muitos falam da ferroviária, da ferrovia, que sempre ela contorna Cuiabá. A gente tem que tentar fazer essa ferrovia passar aqui, mas para isso a gente tem que trazer uma estrutura para conseguir atender esse mercado. Não adianta a gente só falar, a gente tem que atuar. E eu acredito que o Porto Seco Porto Seco e a ferrovia seria algo interessante, mas isso será a longo prazo, entendeu? A gente tem que pegar gestores que não pensam apenas em 4 anos,
mas um projeto a longo prazo. É a mesma coisa do VLT. O candidato Roberto França iniciou a campanha falando que vai tentar resolver o problema do VLT. Isso não é uma competência do município. Isso tem que ficar claro para a população, porque é uma pauta populista e barata para confundir o cidadão. Ah, ele vai retomar o VLT. Não é ele, é o governador. Inclusive, a gente aguarda do governador, com muito respeito, a resposta para a população que ele falou que ia dar em 1 ano de mandato sobre o que aconteceria com o VLT. Eu sou a favor do VLT, quero que o VLT se transforme dentro de Cuiabá. Com certeza ele vai evoluir, não só nesse trecho que está colocado, mas a gente tem que viabilizar outros trechos na nossa cidade. Só que um receio meu, e eu acredito de toda a população, é nós colocarmos 800 milhões a 1 bilhão de reais para a retomada desse VLT. Todo mundo está desconfiado, um momento de cautela, de analisar. E essas empreiteiras, todo mundo desconfia, né, de como vai ser esse serviço. Então, a gente precisa de uma solução. E ela tem que partir do governo do estado. E o município tem que estar lá para dar apoio nessa ação. Então, é dessa forma como eu me posiciono também sobre o VLT. Candidato, apesar do senhor citar e fazer críticas aos seus opositores de uma forma indireta, eu lembro, não é um ataque, uma ofensa, né? Mas eu lembro que a nossa ideia aqui é ouvir propostas, então eu peço ao senhor que não fique citando os seus opositores como um modelo negativo em contraponto à sua candidatura, por favor, certo, né? Mas em que tipos de, por exemplo, de medidas o senhor tomaria para geração de emprego e renda para a capital, por exemplo? Bom, principalmente, neste momento a gente tem que capacitar as pessoas. Tem alguns setores que foram saturados, tem setores que foram impactados e a gente tem que aproveitar essa mão de obra e capacitar pessoas. No momento que eu falo aumentar a desburocratização, tirar a desburocratização da prefeitura, para a gente conseguir evoluir, para a pessoa conseguir abrir sua microempresa, para ela conseguir o início do trabalho, dar incentivos. Tudo a gente entra um pouco nas propostas de cada um. Mas o objetivo é esse, gerar renda de uma maneira responsável. Vamos então seguir adiante nos outros temas. Segurança. A Guarda Municipal está no papel, não importa quem apoiou, quem instaurou oficialmente, mas o senhor, se eleito, vai instalar efetivamente a Guarda Municipal em Cuiabá? Nós pretendemos efetivar e armá-la. A gente precisa disso. A gente não pode utilizar o amarelinho apenas como uma fábrica de multas, igual foi estimulado. A gente precisa utilizá-los para trazer segurança para o nosso município. Nós pretendemos dar prioridade para essas pessoas que estão lá e realizar por meio de concurso essas contratações. Quanto à estrutura da cidade, uma das suas propostas é melhorar aí as ciclovias, aumentar inclusive a oferta de ciclovias nas principais avenidas da cidade. Uma delas citada no seu plano de governo é a Avenida Beira Rio, né? Temos 5 minutos apenas de entrevista. Antes, essas avenidas, elas estão quase que impraticáveis de se locomover, né? O canteiro central, por exemplo, da Beira Rio é impossível, não tem acessibilidade. Como que o senhor pretende fazer essa implantação dessas ciclovias, nessas rodovias? Olha, o número de ciclistas aumentou muito, mas a gente tem que pensar no ciclista que utiliza a bicicleta para trabalhar. Ali é uma avenida importantíssima. Eu vou te dizer que em várias cidades, São Paulo estava fazendo isso, mas vamos para o Nordeste. O Nordeste já está fazendo isso. Ali já é uma avenida arborizada. Se a gente puder melhorar a arborização, a gente pode melhorar, mas a gente tem que revitalizar aquilo ali e colocar uma ciclovia. Tem muitos trabalhadores que correm um risco gigante de acidente dentro daquela. Ali sim estão os trabalhadores, entendeu? Que poderiam utilizar um canteiro central arborizado, a gente trazer mais vida àquilo. E caso não seja retomada ainda a obra do VLT, o canteiro do CPA também no meio, a gente precisa colocar. Afinal, ali é um local que transita muita gente. Aumentar uma faixa, claro, de veículos e tentar colocar uma ciclovia. Eu acredito que todas as cidades estão se desenvolvendo nesse sentido. E Cuiabá também precisa. Não adianta colocar só em uma avenida ou outra. A gente tem que trazer uma infraestrutura um pouco melhor. A Avenida Beira Rio, ela ali está devastada, infelizmente, entendeu? A gente precisa revitalizar aquilo ali. Querendo ou não, é um local que, inicial, até me dá muita pena, falando de VG, as pessoas que chegam a Cuiabá e Várzea Grande, veem aqui, todas aquelas obras abandonadas, e a primeira visão é a que fica. Então a gente tem que embelezar a nossa cidade, não é só fazendo praça. A gente precisa cuidar dessas pessoas lá. A gente vai estar ajudando ciclistas que querem praticar um esporte, pega aqui na saída de Chapada, aquilo ali muitas pessoas já estão utilizando e elas querem. Então na Avenida Beira Rio eu quero fazer da mesma forma, pelo menos um projeto piloto aí para a gente colocar nas outras avenidas. E quanto ao transporte coletivo, por exemplo,
os aplicativos, os ônibus, o que o senhor pretende fazer? Bom, os aplicativos eu fui um dos defensores quando ele chegou. Claro que a gente tem os taxistas, que é uma modalidade tradicional, mas infelizmente a gente tem que ver a posição do consumidor também. Porque o taxista pode ser um consumidor em alguns dias dele. E a mão de obra barata, da forma como chegar, a gente tem que colocar isso para o consumidor. E os aplicativos de transporte acabou viabilizando. Agora, taxá-los, e a gente tem que trazer regras. Por exemplo, conversei com uma associação de motoristas de transportes coletivos, ele me disse que o que falta para a gente é ter um ponto de apoio. A gente vai em algum lugar buscar uma pessoa na avenida do CPA. A gente tem um ponto ali com parada de 5, 6 carros para a gente pelo menos conseguir trafegar. E taxaram. Eles até muitas vezes falam, olha, a taxa, se deixar, ela é básica. Eu ainda assim era contra, eu acho que a gente não pode interferir nesse mercado. Mas colocou a taxação, vamos dar infraestrutura também para essas pessoas. Então eu acho dessa forma. O transporte público municipal, infelizmente a gente tem promessas, promessas, promessas. A promessa agora, hoje a gente tem 30% da frota com ar-condicionado, e a promessa é para 2023 ter todas as frotas com ar-condicionado. Eu, infelizmente, não caio nessa promessa. Enquanto as pessoas passarem a mão na cabeça desses donos de empresas de transporte, a gente não vai resolver o problema de Cuiabá. Por exemplo, tiraram o cobrador, não mudou o valor da passagem, a retirada do cobrador acabou atrasando as linhas de ônibus, muita gente reclama desses atrasos, e trazer qualidade. A gente não pode superlotar um ônibus, a gente tem que colocar um limite de pessoas para entrar. Ali muitas vezes ocorre até assédio de mulheres, então a gente tem que entrar nessa defesa protegendo o trabalhador. Aquele é o minuto principal, é o local que ele está indo e voltando da casa dele do trabalho, é um momento que ele está cansado, e a gente tem que trazer um conforto, exigir. Eu não estou falando de quebrar isso ou aquilo, a gente precisa exigir das concessões que forneçam um serviço de qualidade à população. Candidato, como o senhor estava na pergunta, né, na sua resposta, extrapolou um pouquinho os últimos minutos, mas nós temos um minutinho aí para o senhor finalizar, fazer o seu pedido de voto e suas considerações finais. Fica à vontade. Agradeço. Hoje nós estamos no momento que Cuiabá precisa de mais união. União para governar, união para ver o que é o interesse do cidadão. E hoje nós colocamos o nosso nome, junto com o professor Lac, para fazer a mudança que Cuiabá realmente precisa. Trazer uma gestão eficiente, com qualidade e entregue ao cidadão, trazendo tecnologia e transformando Cuiabá em uma cidade inteligente. Confio nesse projeto, nós estamos aqui para fazer diferente e para buscar a diferença para o nosso município. Dia 15 de novembro, vote 17, vote Aécio Rodrigues e professor Lac. Muito obrigada, então, pela sua presença. Hoje nós entrevistamos o candidato a prefeito de Cuiabá, Aécio Rodrigues, do Partido Social Liberal, PSL. Esta entrevista ficará em destaque no RDTV do site RD News até amanhã, quando será substituída por outro candidato, candidata ou entrevistado. E está também à disposição no canal RDTV News do YouTube. Você pode assistir a esta e as outras entrevistas que nós fizemos. Já fizemos 13 entrevistas a candidatos de Cuiabá, Várzea Grande e a senador da República. É só assistir e compartilhar caso seja da sua vontade. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.